Prefeitura Municipal de Cuiabá. Bom dia, meus alunos do 5º ano. Hoje estou aqui, professora Herotildes, para mais uma aula com vocês. E na aula de hoje de língua portuguesa, nós vamos tratar o assunto poema, que é um dos conteúdos que nós já viemos trabalhando há outros dias atrás também, né? Então nós voltamos hoje com essa habilidade, só que hoje o poema que nós vamos trabalhar, nós vamos enfocar em questão dos textos versificados, efeitos de sentido decorrentes do uso do recursos rítmicos e sonoros. Então nós vamos trabalhar a sonoridade desse poema. Lembrando que nas aulas passadas, nós trabalhamos o poema, né, que é composto de versos, de rimas e estrofe, né? Então nós já trabalhamos isso, vocês já sabem um pouquinho sobre isso, mas hoje nós vamos tratar principalmente da questão da sonoridade do poema. Então, qual é o poema que nós vamos trabalhar hoje? Quem é o autor desse poema? Então, hoje nós vamos conhecer um pouquinho da obra de Gonçalves Dias. Gonçalves Dias, ele nasceu em 1823 e faleceu em 1864. Ele é um autor, né, um poeta, em que nasceu no Maranhão, no nosso país, e ele escreveu uma obra muito linda que chama Canção do Exílio. Ele foi um poeta, professor, jornalista e teatrólogo brasileiro. Ainda em Portugal, escreveu seu famoso poema Canção do Exílio, ao qual mostra o saudosismo do autor ao regressar ao Brasil. A Canção do Exílio é um poema que abre o livro Primeiros Cantos de Gonçalves Dias e que marca a obra do autor como um dos mais conhecidos poemas da língua portuguesa no Brasil. Foi escrita em julho de 1843 em Coimbra, Portugal. Então aqui nós observamos que diante do ano que ele nasceu, que foi em 1823, depois de 20 anos ele precisou ir para Portugal, né, estudar, e durante esse momento em que ele vai para um outro local, fora do seu país, ele começa a imaginar, né, todas essas coisas lindas que nós temos no nosso país, no nosso Brasil. E aí ele escreve esse poema, e esse poema, depois, com o tempo, ele ganha-se uma amplitude, e até hoje ele é consagrado diante da língua portuguesa, devido a todo o seu contexto. Então, após 20 anos que ele vai para Portugal, ele faz a escrita desse poema. E aí ele pensa nesse regresso, né, nesse oportuno regresso para o Brasil, lembrando dessas maravilhas. Então vamos para o poema, vamos conhecer. Canção do Exílio. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mas prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mas prazer eu encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá, sem que desfrute os primores que eu não encontro por cá. Sei que ainda viste as palmeiras, onde canta o sabiá. Então você percebe diante da leitura do poema que ele existe não só a questão da rima, mas em todo o efeito, a construção, a estrutura do poema, existe uma sonoridade, né? A qual você vai vendo esse aspecto como se fosse uma melodia, uma música. E se você prestar atenção, quando nós cantamos o hino nacional, nós observamos que o mesmo ritmo, né, a mesma sonoridade se encontra nessa Canção do Exílio. Aliás, foi através dessa Canção do Exílio a qual veio-se ao pensar da construção do nosso hino nacional. E aí, para a gente compreender um pouco sobre esse poema, trazemos aqui o vocabulário, né? Existem algumas palavras, até porque quando a gente se trata desse poema e pelo tempo, né, a qual ele foi escrito, e até porque quando Gonçalves Dias estava em Portugal, o nosso português, algumas palavras elas se transferem no modo do sentido e da escrita que às vezes nos faz
pensar que ela pode ter um outro significado. Então aqui nós vamos ver no vocabulário o que significaria essas palavras. Exílio, expulsão ou mudança forçada de uma pessoa de seu país, por decreto de autoridade como pena ou castigo. Segundo significado, abandono de seu próprio país voluntariamente, por inconformismo político, ausência autoimposta de seu próprio país. Então, como nós percebemos, quando Gonçalves Dias saiu do país para poder estudar em Portugal, ele não foi expulso do país, mas sim por uma vontade de poder ir para um outro lugar estudar. Então, aqui no caso do Gonçalves Dias, ele não se encaixa no primeiro sentido do vocabulário, e sim no segundo, aonde ele foi voluntariamente, ou seja, a própria vontade, né, para o outro país, porém existe algumas coisas. Por que ele foi para outro país buscar esse estudo, né? Algumas inconformidades que existiam aqui fez com que ele pensasse em ir para outro lugar, se aperfeiçoar nesse estudo. E aí nós temos a segunda palavra, que seria gorjeiam, né? O que seria o gorjeiam? Gorjeio, som agradável emitido por passarinhos, já que ele está retratando, né, esse aspecto da natureza. Onde canta o sabiá? Quem é o sabiá? Um pássaro. Várzeas, campina cultivada. No segundo, o significado, planície de grande fertilidade, né? Que seriam esses campos verdejantes, esses campos verdes, né? Mato, plantas. Cismar, pensar fixamente em alguma coisa, imaginar. E primores seria essa beleza, esse esplendor dessas riquezas naturais que aqui no nosso país se encontram. Então aqui, voltando ao texto, né, ao poema, nós temos as aves que aqui gorjeiam, quer dizer, as aves que aqui transmitem esse som agradável de pássaro. Quando nós falamos, nossas várzeas têm mais flores, nossa planície, nossa campina verdejante, cultivada de plantas, né? Nós temos uma biodiversidade enorme de faunas no nosso país. Quando fala em cismar sozinho à noite, quando ele diz em cismar sozinho à noite, né? Quer dizer que esse pensamento fixo, ao imaginar a noite, ele ficava pensando em todas essas coisas maravilhosas que ele tinha aqui nessa pátria amada Brasil, a qual ele remete ao poema. E quando ele diz, sem que desfrute os primores, sem que desfrute dessas coisas maravilhosas, dessa beleza natural, desse esplendor de tantas coisas lindas que tem no nosso país. Então, quando Gonçalves Dias escreveu esse poema, ele retratava essa saudade imensa que ele tinha e esse símbolo de patriotismo que ele carregava dentro de si. E aí, com a leitura do poema, você observou que nessa canção apresenta musicalidade, como eu disse para vocês? Sim, né? Tanto é que tem um ritmo, né? Uma melodia diante do poema. E aí ele traz também um refrão, né? Esse refrão são versos que se repete continuamente durante a leitura do poema. Qual seria esse verso? Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Então, esse é o estrofe, né, ou versos, né, são 4 versos, composto de 4 versos, que se repete de forma contínua durante o poema. O poema é formado por versos e estrofe, como nós já estudamos em outros momentos sobre poema. Mas aí, quantos versos tem esse poema e quantos estrofes? Vamos voltar para verificar? Então, olha lá. Nós temos versos. O que são versos mesmo? Vamos lembrar? Versos são cada linha que compõe o poema. Estrofe é um conjunto de versos em que forma o estrofe. Então aqui nós temos uma estrofe, 2, 3, 4, 5 estrofes. Eles já estão bem compostos, bem organizados. Mas quantos versos? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23
24. Seria 24 linhas, 24 versos. Então, respondendo à questão, nós temos 24 versos e 5 estrofes. Através do poema, o autor expressa que existem 2 lugares em contraposição. Quais são esses lugares? Ele retrata o Brasil e a França? Ou ele retrata o Brasil e Portugal? O Brasil e Portugal, né? Até porque ele está em Portugal, mas ele remete essa saudade, essas belezas naturais ao Brasil. É possível ter certeza dessa resposta sem ter informações sobre a vida e obra do autor? Com certeza não. Quando nós vamos fazer uma leitura, é importante nós localizarmos quem é o autor. Quem é esse autor que fala-se no texto? De onde é ele, né? De que lugar ele está falando? Então é importante que nós tenhamos essas informações até para que possamos compreender melhor o sentido que esse poema nos traz. E aí o eu poético, nesse poema, ele exalta a característica que não encontra no local do exílio. Onde que é esse local do exílio? Não, onde é que ele estava nesse momento a qual ele estava distante da sua pátria? Em Portugal. Qual é a imagem que representa o sentido dessa característica? Seria essa imagem aqui onde representa um centro urbano? Ou seria essas paisagens natural a qual ele se remete? Com certeza, essa imagem natural, até porque ele reflete o tempo todo o refrão: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá, né? Então isso é remetente ao quê? As belezas naturais que aqui temos. Entre os diversos elementos da natureza, 2 deles se destacam como símbolo da pátria distante. Quais são eles? O sabiá e a palmeira, né? Ele fala de outras coisas, mas principalmente do sabiá e da palmeira. Marque com X a alternativa verdadeira referente ao poema. No poema é apresentada uma visão negativa em relação à pátria do autor? Será que ele traz algo negativo em relação à sua pátria amada? Com certeza não, pelo contrário, né? O eu lírico do poema, ou seja, o eu autor, ele retrata que alguém está vivendo fora de sua terra natal e tem saudades desse lugar. Olha a outra questão. Ao se referir à sua terra natal, o eu lírico cria uma imagem de um lugar que não existe. Ele fala de algo que não existe ou de um lugar onde ele viveu e traz isso dentro da sua lembrança, dentro da sua memória. Então, ele fala dessa terra natal com saudades desse lugar. Essa, então, é a alternativa verdadeira. E aí, vamos analisar a última estrofe do poema. Olha o que ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que eu volte para lá, sem que desfruta os primores que eu não encontro por cá, sem que ainda aviste as palmeiras onde canta o sabiá. Que mensagem o eu poético expressa? O que ele quer dizer quando ele escreve esse último estrofe? Desejo de regressar, ele transmite esse desejo de regressar para a sua terra natal, né? Rever e desfrutar de todas as belezas naturais que existem em sua pátria. Então ele transmite essa mensagem desse desejo, desse anseio de querer retornar, né? Os versos "Nosso céu tem mais estrela, nossas várzeas têm mais flores" representam que tipo de sentimento transmitido pelo autor? De desilusão, né, por estar num lugar que não é o lugar dele, mas aí ele está triste, aborrecido, chateado? Ou ele traz essa mensagem de encantamento por esse lugar aonde ele viveu? Com certeza de encantamento, até porque ele deseja regressar, né? Mas não que ele está profundamente chateado por conta disso, mas é trazer essa memória afetiva, essa memória de lembranças boa que ele tem desse lugar. Então é de encantamento por essas belezas naturais que aqui tinham e pelo próprio local que é o país onde é a sua terra natal. Hoje sabemos que, infelizmente, o nosso país vem perdendo muito suas riquezas naturais, tanto da fauna como da flora. Marque com um X quais os fatores que auxiliam esse processo. O que está acontecendo no nosso país? Hoje nós observamos que nós estamos sofrendo com as queimadas mais do que tudo, né?
Nós estamos vendo o tempo todo passando na televisão várias imagens, né, dos animais, da própria vegetação sendo queimada e outros fatores também. Infelizmente, a nossa grande biodiversidade, né, está sendo dizimada diante de tantos fatores que vêm acontecendo. Quais seriam esses fatores? Desmatamento, a caça ilegal de animais, a própria queimada, como eu já disse, e a poluição. Então, que tenhamos esse olhar, né, igual Gonçalves Dias, de tentar cuidar, né, para que isso não fique só na memória, mas que continue presente e preservada dentro do nosso país. Então, vamos cuidar também da nossa natureza. Ela é essencial para a nossa vida. Sem ela, nenhum de nós conseguiremos sobreviver nessa terra. E aí, agora é com você. O poema de Gonçalves Dias deu origem a muitas outras canções de exílio, feitas por outros poetas em diferentes momentos de nossa história. Então agora eu convido você a pesquisar algum desses poemas e faça a leitura comparativa do que foi modificado. Quando você pesquisar na internet, vocês vão ver outras canções, né, que se assemelha a essa canção, e eu gostaria que vocês observassem, fizessem a leitura e verificassem quais são as modificações que foram feitas, ok? E aí, não se esqueçam, cuidem-se, tem muita gente achando que o Covid acabou, que não existe mais, e pelo contrário, ele está aí. Então continue se cuidando, não só você, como também sua família, ok? Tchau, gente, até a próxima aula. Prefeitura Municipal de Cuiabá.